Por que pessoas inteligentes continuam pobres depois dos 40 anos de idade? É uma provocação até meio esquisita, né? Então, se você tem mais de 40 anos e sente que mesmo você tendo muito potencial, você tem poucos resultados, sobretudo financeiros em sua vida, fica até o final desse vídeo, que eu vou explicar aqui com base na ciência e na minha experiência em mais de 100 famílias atendidas de planejamento financeiro e consultoria financeira individual, o porquê que algumas pessoas, talvez a maioria, com todo respeito, mesmo sendo muito inteligentes, continuam com poucos resultados em sua vida. Então, se você já está chegando, se inscreva nesse canal, porque aqui a gente fala sobre planejamento financeiro, crescimento e liberdade financeira para quem tem mais de 40 anos. Na semana passada, eu estava reunido com um amigo meu, e aí a gente estava batendo um papo, e ele me perguntou assim para mim, eu estava contando alguns casos de consultoria que eu atendo, e ele vem passando por uma certa dificuldade financeira, e ele perguntou assim para mim, Gratão, por que parece que para algumas pessoas a vida financeira ela é mais fácil e para algumas pessoas a vida financeira é mais difícil? Por que isso acontece? E a minha resposta foi, eu não sei. Eu não tenho a verdade absoluta, o porquê que realmente parece ser mais fácil para algumas pessoas e mais difícil para outras pessoas. O que eu posso trazer, e é essa a minha conversa com ele, né? O que eu posso trazer aqui são alguns padrões que eu identifiquei em mais de 100 famílias atendidas e em mim mesmo também. E aí a nossa conversa fluiu, e aí surgiu essa ideia de trazer esse vídeo aqui para você. Então fica aqui comigo, no final desse vídeo, que eu vou trazer aqui agora 5 razões. Combinado? Seguinte, primeira coisa que a gente precisa entender aqui, né? O que é pobreza, de fato? O que é riqueza e o que é pobreza? É muito difícil falar sobre isso, porque cada um vai ter uma visão sobre o que é riqueza e o que é pobreza. Cada um tem uma visão sobre isso. O que eu vou trazer aqui agora é o quê? É a realidade, são fatores reais, circunstâncias reais do que acontece e um pouquinho de comportamento, ok? Então, um exemplo, pobreza e riqueza. Eu vou falar aqui sobre renda, sobre patrimônio, sobre investimentos, sobre dívida e sobre comportamento, ok? Então, vamos lá então. Qual que é o primeiro motivo que pessoas inteligentes continuam pobres, mesmo depois de uma longa caminhada da vida? O primeiro motivo que eu trago aqui é o contexto familiar. Ou seja, é a sua vida, a sua família e a sua infância, o como você foi criado. Cara, eu sei assim, ó, esse é um assunto muito complicado, porque ele vai avançar em várias camadas, e vai chegar a vários contextos, vai chegar a outras variáveis, cada filosofia vai trazer uma visão diferente sobre o quanto que a família ela interfere ou não interfere na vida financeira, mas eu posso te falar por experiência própria da minha vida e com muitos famílias entendidos que o contexto familiar ele tem um poder enorme, tem uma influência gigantesca na forma como você lida com o dinheiro, como você gasta, se você guarda, se você investe, se você acumula, se você multiplica. Por que isso acontece? Porque tudo que você viveu na sua infância, desde quando você nasceu, a forma como você foi criado, o ambiente que você foi criado, o ambiente que você cresceu vendo como o dinheiro circulava na vida da sua família, tudo isso tem influência na sua vida adulta. Se você não quebra esses padrões, eles irão continuar se repetindo. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, eu venho de uma família muito pobre. Minha mãe ela foi diarista durante muitos anos. O meu padrasto ele foi vigilante de banco por muitos anos. E a nossa vida era muito pobreza, a nossa vida era muito escassa. Minha mãe para comprar uma roupa para mim era muito difícil. A maioria das minhas roupas eram roupas doadas das patroas da minha mãe, que os filhos iam crescendo e iam passando as roupas para mim. A maioria das roupas eram roupas doadas. Para minha mãe conseguir me dar uma roupa, nossa, era um parto. Eu tinha que trabalhar muito e para comprar uma roupa de péssima qualidade. Porque todo o dinheiro que se ganhava na nossa família era pautado para custear o custo básico de vida. E não na prática prosperar e alcançar outros degraus de realização.
E durante toda a minha vida eu cresci com certos paradigmas, com certos bloqueios em relação a dinheiro. Vou dar um exemplo bem prático. Minha mãe, toda vez que ia no supermercado, ela comprava tudo do mais barato e o de péssima qualidade. Porque na cabeça dela, se faltasse dinheiro, se ela gastasse com uma coisa melhor, iria faltar dinheiro para que ela pudesse sustentar o básico da família. E assim ela comprava. Eu vivi isso durante muitos e muitos e muitos anos. Eu, na minha fase adulta, até mesmo uns 10 anos atrás, eu tinha o mesmo comportamento. O mesmo padrão. Quando eu ia no supermercado, eu buscava comprar o mais barato e o de péssima qualidade. Porque se eu gastasse um pouco mais de dinheiro com alguma coisa no supermercado de uma qualidade melhor, poderia faltar para amanhã. E isso é um padrão que você repete, é um comportamento quase que inconsciente. Então isso, se você viveu, de fato, uma experiência igual a minha, semelhante à minha, de muita pobreza, muita falta na sua família, ou talvez você nem viveu esse tipo de situação que eu vivi, uma situação um pouco melhor, mas os seus pais lutavam para dar o melhor para vocês, sempre o comportamento. A tendência é que você replique esse comportamento na sua vida adulta. E isso faz com que mesmo você tendo muito potencial, você continue tendo poucos resultados, ou até mesmo vivendo uma baixa qualidade de vida, sendo que você poderia provar do melhor para a sua vida. Só que sabe qual que é a boa notícia? A boa notícia é possível quebrar isso, que a gente entra agora no segundo motivo da qual as pessoas inteligentes ainda continuam pobres depois dos 40 anos, que é o quê? Um planejamento financeiro sério e genuíno. Eu vou virar a tela do tablet aqui para te mostrar um negócio, tá? Vou virar ela aqui para você. Espera só um pouquinho. Aqui, ó. Um planejamento financeiro sério, ele passa por essas 4 áreas aqui. Não sei se você está vendo aqui, ó. Essas 4 áreas aqui. Então ela passa pela parte de investimentos, ela passa pela parte de seguro e proteção, ela passa pela parte de crédito e financiamento, e ela passa pelo planejamento orçamentário. O que entra, o que sai, o que gasta, o que sobra, se tem cartão, se não tem. Então isso aqui é o quadrante, eu chamo de quarteto fantástico, que rege um planejamento financeiro sério e genuíno. E aqui a gente entra no problema. Por quê? A maioria, pelo menos das famílias que eu atendi, que com mais de 40 anos, não tinham esse tipo de planejamento. E o que é esse planejamento? Deixa eu voltar aqui. Ó. O que é esse planejamento aqui? Né? Um plano bem construído, mesmo que ele se altere com o tempo, mesmo que com alguma circunstância faça com que ele se altere no tempo, ele traz muita clareza, direção, segurança e liberdade de escolhas. Opa, deixa eu colocar para cá. E liberdade de escolhas. É melhor você ter um mapa de onde você quer chegar e saber o que precisa ser ajustado. Alguns dizem assim, mapa não é território. Eu concordo com isso. Você tem um mapa de chegar até um objetivo final. Só que quando você vai até o destino final, você vai encontrar uma pedra no caminho. Talvez você vai encontrar uma vala no caminho. Você vai encontrar uma anta no caminho que parou no seu caminho. E tá tudo bem, você aprende a como desviar dessa rota, mas você continua no caminho para que você chegue. Você altera o caminho, você continua no projeto para que você chegue nesse objetivo. E um planejamento financeiro sério e profissional, com essas 4 vertentes, que respeita quem você é, o seu contexto de vida, o seu contexto familiar, coloca você como ser humano no centro desse quadrante e faz os ajustes necessários em quanto você ganha, o quanto você gasta, o quanto sai, o quanto você investe, o quanto você multiplica, os seus micro-objetivos que você queira realizar, a troca de um carro, a compra de uma casa, uma viagem maravilhosa, renovar o seu guarda-roupa, investir em educação, ou que seja, qualquer tipo de objetivo. E quando você respeita isso, esse planejamento financeiro, ele muda a sua realidade. Esse planejamento financeiro, ele muda toda a sua percepção sobre você mesmo, sobre a sua realidade e sobre o seu futuro. Então, o segundo motivo, na verdade, que faz com que pessoas inteligentes continuam pobres depois dos 40 anos, é a ausência de um planejamento financeiro.
Então, se você não tem um planejamento desse, chances grandes são que mesmo que você seja uma pessoa inteligente, muito capaz, de muito potencial, continue com pouco resultado. E o que é pior ainda, a ausência desse plano, vocês estão prestando atenção aqui? Ó, vamos lá, nós temos o contexto familiar, que interfere muito, só que nós temos o planejamento financeiro que muda esse quadro, comportamento de decisões com dinheiro ruim que você trouxe à sua família. A ausência desse plano, a ausência desse planejamento, ela leva ao terceiro motivo que faz com que pessoas inteligentes continuem pobres. E qual que é o terceiro motivo que é isso aqui? O terceiro motivo é o estilo de vida que acompanha a renda. Eu preciso te explicar isso aqui ou não? Precisa, né? Porque às vezes mesmo o óbvio é preciso ser dito. O que acontece, cara? Vou trazer uma visão aqui, né? Eu atendi vários clientes já depois dos 40 anos. E a maioria deles, sobretudo aqueles que vieram de família pobre, cresceu a renda. Depois dos 40 anos, existe uma curva, inclusive criada pelo IBGE, pela Fundação Getúlio Vargas, que depois dos 40 anos é a fase que você mais vai ganhar dinheiro. Com o seu trabalho, com o seu negócio, com sua carreira. Então é a fase que você mais vai ganhar dinheiro, dos 38 até os 55 anos. Nessa fase de crescente renda, sobretudo para quem viveu muita pobreza, para quem viveu escassez, tende a deixar a imperfeição humana vencer as boas práticas de um planejamento financeiro. Por exemplo, se você teve muita dificuldade e hoje você goza de uma boa renda, chances grandes de tudo você se contar, de que você merece. Você merece trocar de carro. Você merece uma casa maravilhosa. Você trabalha tanto, você merece ter um luxozinho. Você merece ter um gasto extra. Só que isso, muitas das vezes, vem acompanhado de ignorância, sem uma realidade, sem um plano que te dê sustentação para que você possa aproveitar o melhor da sua renda e, mesmo assim, fazer com que esse estilo de vida atual possa ser vivido com muita qualidade de vida e, ainda assim, preservar a qualidade de vida futura. Porque se hoje você cresceu sua renda nos últimos anos e vive somente com sua renda, não existe acumulação, não existe proteção, o que será do seu futuro? O que pode acontecer com o seu futuro? Já parou para pensar isso? E esse é o terceiro motivo que faz com que pessoas de muito potencial continuem com pouco resultado. Ou melhor, com que pessoas inteligentes continuam pobres. Talvez agora você não esteja passando por dificuldade, mas se isso não tiver ajustado, esse drive mental não tiver ajustado, o seu futuro pode se complicar demais. E esse terceiro motivo, que é um estilo de vida que acompanha a renda, ou seja, quase não tem sobras de dinheiro, é um salário por outro salário, por outro salário, ele leva ao nosso quarto motivo. E esse quarto motivo aqui, ele é traiçoeiro. O quarto motivo é que pessoas inteligentes continuam pobres, que é contração de dívidas ruins. Você contrair dívidas ruins. Aqui, pessoal, é muito difícil falar para você qual que é a dívida boa, qual que é a dívida ruim. Porque, mais uma vez, dentro do planejamento financeiro, das 4 vertentes, que a gente respeita o contexto e o ser humano, cada um vai ter o tipo de dívida bom e o tipo de dívida ruim. Mas eu vou trazer aqui um exemplo claro, tá? O que é a dívida ruim? Dívida ruim é quando, mesmo você sem poder, você compra algo com emoção. Você faz contabilidade mental. Então, exemplo, você quer trocar de carro. Você sabe meio que não dá, mas você pensa, se eu apertar um pouquinho aqui, eu dou conta de pagar. E aí você faz a compra desse carro, a compra dessa moto. Você não tem clareza nenhum, você não tem planejamento financeiro nenhum, mas você vai lá e compra esse carro, você compra essa moto, você paga essa viagem, você realiza isso que você quer realizar, sem clareza nenhuma. Isso é contrair uma dívida ruim. Dívida ruim, pior ainda, que essa está falando dentro de um contexto emocional, certo? Agora, dívida pior ainda é quando você não tem reserva e você precisa pegar um empréstimo consignado para poder quitar as suas contas do mês. Essa é a pior dívida que tem.
Quer ver uma dívida pior que essa ainda? Você pagar o mínimo do cartão. Isso é contrair uma dívida ruim. Estão entendendo o efeito cascata? Vamos recapitular rapidinho? Contexto familiar. Depois de contexto familiar, ausência de um planejamento financeiro sério, genuíno. A ausência de planejamento financeiro faz com que você viva somente com o seu salário. Acompanhe seu estilo de vida. Um estilo de vida sem clareza, ela faz com que você contraia dívidas. E essas dívidas, cada vez mais dívidas ruins, faz com que você entre numa bola de neve. E aqui, eu vou ser bem honesto aqui, ó. Então, quando a gente fala sobre a compra por emoção, que é uma dívida ruim, só que no outro contexto, em que você precisa pegar um empréstimo, tomar uma dívida para resolver um problema maior, esse é o pior tipo de dívida. E aí eu vou trazer aqui, né, dívidas com agiota, empréstimo consignado, familiares e cartão de crédito. Isso aqui são os piores tipos de dívida. Então o que você precisa fazer? Entender o seu contexto familiar se você repete padrões. Ter um planejamento financeiro. Ajustar essa ideia de você viver somente com salário. E, consequentemente, você eliminar as dívidas da sua vida. Agora, para concluir, o quinto e último motivo, porque esse, na minha visão, com base na minha experiência, é o quinto motivo que faz com que pessoas inteligentes continuem pobres depois dos 40 anos. Qual motivo que é esse? Que é a falta de um conselheiro financeiro, ou a falta de um amigo, ou a falta de uma pessoa que você goste, que você confie. E aqui, de verdade mesmo, assim, eu estou falando com o coração muito aberto, sabe? Isso aqui é um motivo muito cruel, cara. Porque nós não fomos ensinados isso na nossa casa. Falar sobre dinheiro. Na minha infância, lá, minha mãe e meu padrasto só tocavam o pau a guerra fora por conta de dinheiro. Não tinha uma conversa genuína. E também não tinha com quem conversar sobre dinheiro. Porque estar endividado, estar no aperto, é muito vergonhoso quando você fala isso com as pessoas. Só que é isso, e mesmo assim, até mesmo os que falam sobre isso, as outras pessoas também vão estar. E aí você acha que isso é normal. Só que você está falando com uma outra pessoa que é igual a você, que é semelhante a você, com um colega de trabalho, talvez com um primo. E você fala só um pouquinho e essa pessoa também fala que tá difícil, que as coisas também é dívida normal. O que eu quero propor aqui é que você encontre uma pessoa que você goste, que você confie. Que pelo menos você leia, você faça essa imaginação que essa pessoa ela é uma pessoa equilibrada, mentalmente, é claro, mas financeiramente, e que você busque aconselhamento. É claro, aqui eu vou ser meio suspeito de falar, dizer que um planejador financeiro, não somente um consultor de investimentos, um planejador financeiro, que pega esse planejamento financeiro das quatro verticais, coloca você no centro, respeitando a sua realidade, você como ser humano, é o profissional ideal para que você possa ter uma conversa sincera, abrir o seu coração e contar tudo sobre a sua vida financeira. O ser humano, nós temos uma necessidade mental de falar, de compartilhar tudo aquilo que você vai armazenando na sua cabeça, até mesmo coisas boas, e principalmente as coisas ruins, mágoas, problemas, frustrações, conflitos internos. Você precisa colocar isso para fora. Você precisa falar. O falar do que está aqui dentro alivia. E quando você encontra uma pessoa que você pode desabrochar e falar sobre a sua vida financeira, sobre os seus medos, sobre os seus anseios, sobre os seus objetivos, muita coisa pode mudar. Se você já fez terapia, você sabe o que eu estou falando. Já viu quando você senta com o terapeuta e você desabunda a falar? Fala, não tem mais fim, você sai de lá mais leve? Fala, caramba, nossa, a conversa que valeu. É isso. Só que a provocação aqui é para que você faça uma conversa com um profissional dessa área. Ou pode ser até mesmo com um terapeuta que você goste e entenda sobre planejamento financeiro, que vai te ajudar muito. Por quê? Se eu tivesse uma pergunta aqui agora, né? Quais são as suas preocupações com o seu presente e o seu futuro? Com seus filhos? A dívida que ninguém sabe. Como é que está o seu nível de preocupação hoje? Certo? O aperto silencioso. Aquela conversa interna no Natal, principalmente no Natal. Natal é uma fase ótima. Vem muitas reflexões, você para, puxa vida, minha vida não foi do jeito que eu queria esse ano, mas o ano que vem vai ser melhor. Vai nada.
Se você não entender esses 5 pontos que nós falamos e não buscar ajuda, certamente será mais um ano de aperto ou sei lá o que pode acontecer na sua vida. Então, o que eu quero trazer aqui para você? Então, vamos recapitular? Primeiro, nós temos o contexto familiar. Segundo, a ausência de um planejamento financeiro. Terceiro, um estilo de vida que acompanha a renda. Quarto, contração de dívidas ruins. E o quinto, a ausência de uma pessoa que você possa conversar. Esses são os 5 motivos pela qual pessoas muito inteligentes continuam pobres mesmo depois dos 40 anos de idade. Eu vou deixar aqui embaixo um link de um formulário, que é o formulário de agendamento de reunião de consultoria individual comigo. Se fizer sentido para você, essa reunião, por enquanto, até a data que eu estou gravando esse vídeo, ela é gratuita, principalmente para quem está vindo aqui deste canal. Você vai clicar, você vai preencher esse formulário. Ele é rapidinho, leva 2 a 3 minutos. O meu time vai receber esse formulário e vai identificar se você tem potencial de extrair o máximo de uma reunião gratuita comigo de 30 a 45 minutos. Se você fizer, entender que você tem potencial para extrair o melhor dessa reunião, você será convidado para uma reunião comigo e após essa reunião de diagnóstico, a gente vai fazer uma leitura dos pontos cegos, oportunidades que tem na sua vida, o que preciso melhorar, o que é preciso abandonar na sua vida financeira. E aí depois, se fizer sentido, você é convidado para conhecer o nosso trabalho de consultoria e planejamento 360. Combinado? E agora, para você que ficou nesse vídeo, deixa eu pular para cá, que eu tenho um convite para você. Cadê aqui? Aqui, ó. Para você que ficou comigo até esse vídeo, não, como é que eu vou terminar esse vídeo aqui agora, hein? E para você que chegou até agora comigo aqui nesse vídeo e acha que é tarde para começar, eu te convido a se inscrever mais uma vez no canal, ativar as notificações, porque no próximo vídeo nós vamos falar a dura verdade de quem deixa para começar tarde sua vida financeira. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like que ajuda a gente pra caramba aqui no YouTube. Deixa o seu like e principalmente, compartilhe esse vídeo com aquele amigo, com aquela amiga, com o seu parente, com o seu amigo, que possa fazer sentido para quem tem depois dos 40 anos. Vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo. Valeu!